também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Povo de Deus, povo abençoado. Espírito Santo continue agindo na vida de cada um dos seus servos. Queridos, uma noite abençoada, uma noite em que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, desde a hora que nós chegamos até aqui. E a minha oração é que Ele continue falando ao seu coração, que Ele continue trabalhando em mim e em você, e que cada vez mais possamos colocar em prática tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido. Abram suas Bíblias na primeira carta de João. Estamos fazendo uma série de mensagens na carta de João. 1 João, capítulo 3. Vamos trabalhar do versículo 10 até o versículo 18. Amém. Queridos, 1 João, capítulo 3, versículos do 10 até o de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 18 e depois nós vamos estar voltando e fazendo versículo a versículo. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez, queremos te agradecer. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz na vida de cada um dos teus filhos. Jesus, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos porque esse sacrifício
nos deu acesso ao céu. E sabemos que lá é a nossa morada. Assim também, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado por habitar dentro de cada um dos teus servos, direcionando, conduzindo, confortando, exortando, animando, Pai. Que cada vez mais o Senhor cresça dentro de cada um de nós. E cada vez mais nós venhamos a diminuir. Que todos os corações estejam abertos, humildes e quebrantados, para ouvir não a minha voz, e sim, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar um texto que foi escrito, como eu disse na semana passada, por um discípulo chamado Amado. João era o discípulo amado. Muitas pessoas confundem o autor do Evangelho de João, das 3 cartas que levam o seu nome e o Apocalipse, com o João Batista, aquele que foi decapitado. Mas não, esse João foi aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse João é o discípulo chamado de amado. É o homem que não sofreu martírio. Ele viveu durante um bom tempo aprisionado na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse. E esse discípulo, ele com toda a sua experiência de vida, ele com toda a seu arcabouço eclesiástico, ele tem mensagens importantíssimas para mim e para você. E a mensagem principal hoje, que ela vem a cair como uma luva nos dias atuais que estamos vivendo, é essa: o amor, ele não é uma teoria. O amor, ele é uma prática. É interessante que nunca se falou tanto em amor sem amar. Que nunca o amor deu tanto lugar ao ódio. Nunca o amor, essa palavra, ela foi tão deturpada. Nunca eu pensei tanto que estou amando alguém, onde por vezes eu estou maltratando, onde por vezes eu estou oprimindo. Não, mas eu amo do meu jeito. Eu tenho a minha forma de amar. A minha forma é essa. E aí nós vamos ver nesse breve relato da carta de João, que nós não temos o direito de amar como nós queremos. O discípulo amado, ele vai mostrar como nós devemos amar, e não como nós achamos que devemos amar. João, esse discípulo amado, ele mostra como de fato é o amor. No versículo 10, ele diz algo que para nós, ele mesmo afirma que já conhecemos. O discípulo amado, ele ensina no versículo 10, ele inicia no versículo 10 uma narrativa dizendo o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quantas vezes Deus já não falou isso ao seu coração? Que você precisa amar, que você precisa perdoar, que você precisa cuidar, que você precisa colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado com você todos os domingos, ao qual você vem para o templo receber de Deus. Como eu sempre digo, que a ideia é invertida.
nós vemos ao templo para entregar a Deus. Entregar o quê? O meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Queridos, quantas vezes será necessário ouvirmos de Deus que é preciso amar, como uma música diz, as pessoas como se não houvesse amanhã? Quantas e quantas vezes Deus vai falar isso para você? Porque a música continua dizendo que se você parar para pensar, na verdade não há. Quem sabe se chega depois daquela porta ao término do culto? Quem sabe? Ninguém, só Deus. Quem sabe se eu termino essa mensagem, as artérias tudo entupidas de gordura? Não ri não, homem, pelo amor de Deus. Não ri não, o caso é sério. Não ri não. Me ajude, ore pelo seu pastor. Queridos, a mensagem ela é muito interessante, que ela inicia trazendo a memória. E quando o apóstolo, ele diz que desde o princípio já foi falado isso, ele remota aqui lá o período de Moisés. Quando Deus apresenta o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos, onde os 10 mandamentos eles se dividem em duas partes. Uma que fala do amor na vertical, seu para com Deus, e outra que fala do amor na horizontal, seu para com o seu próximo. Por vezes nós entendemos erroneamente que quando Jesus ele veio em terra e ele disse que só existiam 2 mandamentos, nós às vezes esquecemos ou talvez entendemos errado e achamos que ele está dizendo ou ele está abolindo todos os outros. Não, Jesus ele faz uma síntese. Jesus ele faz uma condensação. Jesus ele diz que as primeiras 4 leis, elas são referentes a Deus. Então o homem amará a Deus sobre toda a sua força, sobre todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, tão importante quanto, é que o homem amará ao próximo como a si mesmo. Desde lá de trás, Deus já vem afirmando isso para mim e para você. E por vezes nós nos perguntamos, quem é o nosso próximo? Essa resposta nós temos. Jesus ele disse. Jesus ele pegou uma pessoa excluída da sociedade, alguém que era visto com maus olhos por todos aqueles que ali estavam, que era o samaritano. E Jesus construiu uma narrativa e mostrou àqueles que estavam ali que nós precisaríamos amar como o samaritano amou. Nós precisamos amar o samaritano. Então, à guisa de introdução, nós vemos que tudo isso Deus já falou com você. Tudo isso Deus já falou comigo. Mas as misericórdias dele, elas são novas todas as manhãs. E essas misericórdias, elas fazem com que eu e você escute mais uma vez que precisamos amar. Essas misericórdias, elas fazem com que eu e você escutemos mais uma vez a necessidade de estar próximo, de estar junto. Porém, no versículo 12, nós temos uma informação bem interessante, que é uma advertência. Lembra que eu falei que nós não podemos amar do jeito que nós queremos? Nós precisamos amar da forma que Cristo nos orienta. E no versículo 12, ele diz o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Aqui nós temos uma advertência, que esse amor
ele não pode ser de qualquer jeito. Esse amor, ele não pode dar lugar ao ódio. Esse amor, ele não pode dar vazão a eu matar alguém. E você nesse momento pode estar se perguntando: mas pastor, eu nunca matei ninguém. Amém. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz. Mas será? Interrogação. Será que de fato você nunca matou alguém? Às vezes nós paramos e imaginamos o matar apenas na esfera física. Eu cometer um assassinato doloso ou culposo, eu pegar um revólver, um projétil perfurante, ou eu passar com um carro e tirar a vida de alguém. Queridos, quantos sonhos não foram mortos? Talvez por mim e por você. Quantos filhos que por vezes chegaram com sonhos aos seus pais e os pais os reprimiram com algumas afirmações: isso não vai dar certo, isso não é para você, isso não dá dinheiro. E por vezes nós jogamos um balde de água fria no sonho daquele garoto, daquela garota, e que a partir dali a realidade daquele adolescente, daquele jovem vai ser totalmente diferente. Ele vai ter uma perspectiva totalmente diferente, porque o sonho dele foi morto. Aquilo que ele desejava fazer, executar, não foi apoiado, não foi ajudado. E é interessante que aqui cabe uma observação, porque uma coisa é você fazer uma análise criteriosa do que aquele sonho representa. E você analisar, e você sentar, e você ouvir, e você pensar. Outra coisa é você chegar e acabar com tudo. Outra coisa é alguém chegar para você e chegar alguém empolgado, dizendo: pastor, eu estou querendo fazer uma atividade aqui na igreja, e vou colocar umas cordas aqui, e vou ensinar o pessoal a subir essas paredes fazendo rapel. E eu vou parar e vou ouvir, e vou dizer: caramba, que massa, velho. Tem que ser uma corda muito boa para me suportar. Tem que ser um negócio bom, bacana, certo? E aí eu vou começar a conversar com a pessoa e vou dizer: vamos ver como é que a gente faz? Vamos primeiro orar? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus? Vamos ver se Deus talvez não dê um outro direcionamento, se Ele não apresente aí um ambiente que tem algumas barreiras, a gente colocar os pés para não melar as paredes e tal, né? Vamos ver se a gente consegue. Matou o sonho do garoto? Matou o sonho do garoto? Não. Mas no outro dia a gente começou a construção? Também não. Isso é ter amor pelas vidas. Isso é ter cuidado. Muitas vezes as nossas palavras, elas ferem muito. Quantas vidas espirituais elas não foram tiradas com testemunhos maus? Nós vimos aí no Socorro da Madrugada, essa semana, que de 100% das pessoas que nós atingimos, 90% são ex-evangélicos. E quando nós paramos para conversar um pouco com aquelas pessoas, nós vemos ressentimento, amargura, tristeza, opressão, repressão sofrida dentro do meio religioso. E quando eu falo meio religioso, não entenda só a igreja, entenda pais por vezes fundamentalista, que querem obrigar os filhos a ler a Bíblia, e querem obrigar os filhos a ferro e fogo, está por vezes sentado
ouvindo alguma coisa que naquele momento não é interessante. E que ao invés de eu estar fazendo um serviço, eu estou fazendo um desserviço. Nós precisamos entender, e estamos vivenciando isso na Igreja Multiplicadora, nas quarta-feiras. Quem será o nosso discípulo? Não ouvi. Quem será o nosso discípulo? Aquele que tiver interesse. Esse será o nosso discípulo. Esse será aquela pessoa que nós vamos estar trabalhando. Mas por vezes nós queremos forçar, e a palavra diz que não é por força, nem por violência, e aí matamos sonhos, destruímos vidas. Quantos relacionamentos, meus irmãos, não foram mortos nesse período que vivemos, de junho, ou melhor, talvez de julho até agora, nesse período eleitoral? Quantos relacionamentos não foram destruídos? Quantos pais não deixaram de falar com filhos? Quantos irmãos estavam brigados com seus irmãos dentro de casa? Porque cada um tinha uma visão, e aí eles começavam a debater e começavam a brigar. Amados, por vezes, sem perceber, nós estamos matando outras pessoas. Por vezes, sem perceber, nós estamos indo de encontro ao que o discípulo amado está dizendo, que nós precisamos amar. E amar não é só amar os iguais, é amar os diferentes também. Porque se o mundo ele fosse feito de pessoas que só pensam iguais a mim, ia ser muito chato mesmo. Porque eu sou chato que só a cebola, pô. Eu não sei porque o Williane está rindo. Ela não pode rir. Ela tem que dizer, você não é chato não, meu amor. Você é um doce. Viu? Você é um docinho. Um nego bom. Aquele docinho bem legal. Cheio de açúcar. Né? Então, por vezes eu não posso matar as pessoas porque elas pensam diferente de mim. Eu preciso conviver com elas. Então, por vezes, queridos, prestem bem atenção. O amor, ele não é teoria, e sim... Foi fraco. O amor, ele não é teoria, e sim prática. Então, nós não podemos amar do jeito que queremos. Essa é uma advertência. Não deixe que a ideia de amar faça com que você restrinja, oprima, reprima as outras pessoas que estão do seu lado. Dando continuidade, o versículo 13, ele nos mostra que no processo de amar, nós vamos por vezes esbarrar em uma coisa chamada o ódio do mundo. O versículo 13 ele diz: meus irmãos, não se admire, o mundo os odeia, condena, reprova. Quantas vezes eu já não ouvi que o socorro na madrugada é algo muito extraordinário, principalmente para as pessoas que bebem, porque a pessoa que está bebendo, chega o tira-gosto na hora. Quando a pessoa está bebendo ali, no socorro da madrugada, e nós chegamos com alimento, naquela hora chega o tira-gosto. Queridos, isso não é amor, isso é ódio travestido. Isso não é posicionamento. Infelizmente, o mundo, ele vai nos odiar. Quando a gente está no socorro da madrugada, eu não quero saber o que o cara está fazendo, não. Eu não quero saber se ele acabou de usar uma pedra de crack. Às vezes, quando eu paro a Kombi, o camarada está lá abaixado, ó, acabando de acender. E ele às vezes quer parar, ou fica meio encabulado. Eu digo, não se preocupe não, meu irmão. Não vim aqui para lhe reprimir, não. Pelo contrário, eu vim aqui para lhe abençoar. E aí depois que a gente chega, a gente começa a conversar. E eles
Não somos nós. Pedem oração. Pedem que a gente louve um hino. Quando nós iniciamos aqui, eu digo, a gente não vai chegar com a Bíblia aberta, pregando para ninguém. A gente não vai chegar botando a mão na cabeça de ninguém, querendo exorcizar a pessoa ali na frente. A gente não vai chegar colocando o pé no peito de seu ninguém. A gente vai chegar amando. A gente vai chegar cuidando. E quando a gente chega amando, e quando a gente chega cuidando, as pessoas elas se abrem. Elas chamam a gente num cantinho e começam a conversar. Elas chamam a gente em outro lugar e começam a dizer, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo me libertar. Eu estou preso. Eu não consigo. Sozinho não dá. E por vezes naquele momento aquela pessoa em um ápice de tentar mudar aquela vida, pega um número de telefone, pega um contato, e aí nós passamos, e quando é no outro dia, nada acontece. No outro dia, nenhuma chamada chega. Por quê? Porque aquela pessoa sucumbiu, mais uma vez, àquele desejo. Mas se o nosso amor é colocado em prática, no outro dia eu também estou lá. No outro dia eu também estou perto. E no outro dia eu não vou lá para alimentar ele lá. Eu trago ele para cá, para os irmãos alimentarem eles. Já imaginou? Eu chegando com a Kombi aqui, com todos aqueles que nós abençoamos no Socorro na Madrugada. Como você receberia? Como seria o amor que por vezes nós muito falamos, mas pouco vivemos? Quando chegasse aquela pessoa fedendo, com a roupa por vezes farrapada, sentasse do seu lado, puxasse uma conversa com você, como seria? Queridos, isso para o mundo é loucura. E por vezes eu sou chamado de louco. Isso por vezes é loucura. Mas talvez seja loucura se eu sonhar só. Talvez seja loucura se eu querer isso só. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não podemos amar por palavras. Nós devemos amar por ações. E não nos engane. O mundo, ele nos odeia. É interessante, porque por vezes, até as nossas preferências, elas são por vezes alvo de críticas. Tenha certeza que quando amarmos o reino de Deus acima de todas as coisas, cada vez mais nós vamos ser criticados por termos prioridades diferentes. Dá um exemplo aqui aos irmãos. Eu, há um tempo atrás, talvez um mês ou 2 meses atrás, todo mundo sabe que eu sou professor, dou aula numa instituição pela parte da manhã, e a maioria dos professores, eles têm duplo vínculo para que a sua rentabilidade ela seja melhor. Então eles trabalham em 2 instituições. Porém, eu sempre coloquei no meu coração, e foi uma oração que eu fiz a Deus, enquanto eu ainda liderava um grupo de homens, eu disse a Deus que se tal coisa, tal trabalho, tal remuneração, tal dinheiro me afastasse dele, que ele tirasse de mim. E às vezes nós precisamos ter bastante pulso ao fazer uma oração dessa maneira, porque de fato Deus tirou. Mas eu consegui entender perfeitamente e estar na mão dele por todo esse período. E no mês passado eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar no segundo turno, ganhando talvez 2 vezes mais do que eu ganho. E quando a pessoa começou a falar, eu disse, para mim não dá. Para mim não dá, eu não tenho condições. Mas você não tem as tardes livres? Eu disse, eu não tenho as tardes livres. As minhas tardes é para atender a minha família,
é para deitar e colocar Josué e Caleb para pular no pula-pula deles. Você sabe que tem um pula-pula lá em casa? A minha barriguinha. Eles adoram. Não pode ver eu deitando. Eu não sei porque Kiel está rindo bastante, que deu para eu ouvir daqui. Né, Kiel? O meu tempo é para minha família. O meu tempo é para estar visitando um irmão, almoçando junto com o irmão, conversando com o irmão através das redes sociais, fazendo alguma atividade. E a pessoa olhou para mim e disse: mas você vai deixar de ganhar dinheiro? Eu disse: vou porque quem me sustenta não é o dinheiro. Quem me sustenta é Deus. E eu aprendi isso, meus irmãos. E por vezes as pessoas ficam chateadas. E eu presenciei essa chateação. Muitas vezes, quando você decidir viver cada vez mais o reino de Deus na prática, a sua prioridade, talvez ela vai ser criticada. Ah, quer dizer que agora você é o santão. Você é o mais santo de todos. Ah, você fazia isso e agora você não faz mais. Queridos, o amor de Cristo, ele não é teoria, e sim prática. É interessante, porque nós vamos ver no versículo 14 e no versículo 15, como sabermos se de fato nós estamos amando, e se de fato nós recebemos o Espírito Santo de Deus, aquele que nos sela, que paga a cédula do pecado, que nos condena e que nos dá acesso às moradas celestiais. É interessante, porque os versículos dizem: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Queridos, João, ele é muito didático. E ele é muito direto. Ele não tem tempo a perder. Ele não perde tempo arrodeando. Ele direciona a palavra a mim e a você, que nos consideramos salvos em Cristo Jesus, mas que essa verdade salvífica, ela não deve, ela não pode ficar no campo apenas da semântica e da oratória, porque se assim o for, de fato nos convertemos. Pois é difícil, é duro. Talvez eu quisesse um docinho a mais, mas não tem. Amor não é de boca, e sim de prática. Nós, por vezes, afirmamos que a nossa salvação, por vezes, cremos nessa nossa salvação, porém, se tivermos condições de exercer o amor com nossos irmãos, e se assim não fazemos, a salvação nunca foi de fato uma realidade para nós. Por que eu falo se tivermos condições? O ladrão da cruz, ele teve condição de amar alguém, de praticar alguma obra? Teve? Não teve. E ele foi salvo, sim ou não? Ele ouviu de Jesus algo que nenhum discípulo ouviu. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu e você, nós temos condições. Deus está nos dando 24 horas por dia, 30 ou 31 dias em um mês, 365 dias em um ano.
E por vezes nós não colocamos esse amor em prática. E meus queridos, às vezes o amor, ele não precisa andar muito para ser exercido. Às vezes o amor, ele precisa só atravessar uma porta. A do seu quarto para o quarto do seu filho. A do seu quarto para o quarto da sua mãe, do seu tio, do seu pai. Às vezes o amor, para ser exercido, ele só precisa virar no leito conjugal. Quando os casais se deitam. O amor, ele pode ser exercido apenas nesse virar. Em eu olhar para o outro e dizer, me desculpe, me perdoe, eu estava errado. Se de fato temos condições de amar, precisamos colocar em prática. Porque de fato nós não sabemos o dia de amanhã. Se temos condições, se Deus nos dá oportunidades, se Deus nos dá o ar que respiramos, se Deus nos dá o nosso emprego, se Deus nos dá o nosso sustento, se Deus nos dá as condições favoráveis, meus amados, a Bíblia diz que nós vamos colher em lugar que não plantamos. A Bíblia afirma que os campos, eles estão brancos. A Bíblia afirma que muito precisa se ter para trabalhar, mas pouco se tem. Muito é o terreno para ser angariado, mas poucos são aqueles para lavrarem a terra. E o que é que precisamos? Sair chamando pessoas, não é isso? É isso? Não. Ore ao dono da lavoura, para que ele mande trabalhadores. Queridos, João, ele faz menção aqui ao que Jesus falou em Mateus capítulo 5 e versículo 22. E Jesus está afirmando que aquele que permanece irado contra seu irmão é a mesma coisa de cometer um assassinato. Jesus pergunta, a lei diz que se você matar, você vai ser condenado. Eu, pois, vos digo, aquele que permanecer irado, aquele que permanecer com ódio no coração, aquele que permanecer com indiferença, aquele que permanecer com insensatez, esse de fato já cometeu um homicídio, cometeu um assassinato. E ele diz, bem interessante, vocês sabem que os assassinos, eles não têm a vida eterna. Sabem ou não sabem? Sabe ou não sabe? Então não perca tempo para pedir perdão. Já que você sabe dessa condição, já que você sabe que não pode estar irado constantemente com seu irmão, exercite o amor, delegue perdão, peça perdão, chega até seu irmão e diga, eu errei, eu estava equivocado, naquele momento eu não estava em mim, e por isso que aconteceu aquela situação. Use o amor, utilize essa oportunidade que Deus está dando a você. Ah, pastor, mas eu não consigo mais ter contato com essa pessoa. Ore a Deus, entregue a Ele. Chega aos pés da cruz e deixe. E pratique o amor. Ore pela pessoa que lhe magoou. Ore pela pessoa que lhe deu algum desfalque, algum prejuízo.
Peça para que o Espírito Santo esteja indo lá. A palavra diz que quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos querem mal, brasas vivas se acendem sobre a cabeça deles. Sabe o que é uma brasa viva estar na cabeça de alguém? É alguém ficar inquieto. É alguém não saber o porquê da outra pessoa estar chegando até ela e dizendo: eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você fez. Queridos, o amor de Cristo, o amor que nós aprendemos, ele não é de palavras, e sim de prática. O versículo 16, ele tem uma sentença muito extraordinária. O versículo 16, ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos. Vamos repetir de novo? Uma redundância. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Você está pronto para isso? Queridos, deixa eu tornar a coisa talvez mais fácil. A palavra é bem clara quando ela diz que nós precisamos dar a vida aos nossos irmãos. Porém, a vida de algumas pessoas hoje, ela se chama tempo. Para alguns irmãos hoje, a vida ela se resume a tempo. E há uma frase que se afirma dizendo: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Experimente, nesse eu não tenho tempo para nada, doar a sua vida, que é o seu tempo, para um irmão, para ouvir alguém, para estar perto de alguém, para se relacionar com a intencionalidade de ganhar aquela pessoa para Cristo Jesus, não abrindo a Bíblia, pedindo para ela sentar e fazendo um estudo bíblico, mas colocando em prática o amor que você recebeu para aquela pessoa. Talvez a minha vida não seja o tempo, mas seja o dinheiro. Que por vezes eu estou tão apegado a ele, que por vezes eu estou com tanto amor a ele, que eu não consigo fazer nada mais. Você já parou para investir dinheiro com seus irmãos? Você já parou para investir recursos com seus irmãos? Você já parou para chamar alguém para almoçar, sem esperar que a conta seja dividida, e você pagando ela integralmente? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro não para pagar um almoço não. Amém, meu irmão, compre 2 pães franceses ali, bota um pedaço de mortadela daquela que é uma bomba rojão assim, desse tamanho, que é amarradinha no pito. Ela é amarradinha nos 2 pitos assim. 2 fatias daquela, eu acho que é 20 centavos. Com mais 2 pães, vai dar R$1,20. Você senta e você divide com seu irmão. E você está dando naquele momento a sua vida por ele. Queridos, isso muda a realidade da vida de alguém. Não porque você está fazendo, mas sim porque o Espírito Santo está indo à sua frente e mostrando àquela pessoa que ela não está só. O Espírito Santo está indo à sua frente e mostrando àquela pessoa que ela é amada, que ela pode ser feliz, que nem tudo está turvo na sua vida. Amados, nós podemos estar prontos para isso. Nós podemos investir tempo, dinheiro, atenção,
Quantas pessoas não estão carentes de atenção? De você parar e ouvir a pessoa falar por 30 minutos sem parar, telelei, 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 telelei. E quando ela terminar, ou ele terminar, você dizer 2 palavras e ela começar mais 30. Amados, nós vivemos em um ambiente que os consultórios psicológicos, eles estão abarrotados. Abarrotado de pessoas querendo falar. Abarrotado de pessoas querendo ser ouvidas. Abarrotado de pessoas querendo ser amadas. Pessoas que por vezes não são escutadas dentro de casa. Pessoas que por vezes não são acolhidas dentro de casa. Pessoas que por vezes não sentem o amor de Cristo na prática. Amados, você pode dar atenção, carinho, dedicação. Dedique-se a todo dia conversar com alguém. Ah, mas eu moro distante. Existe uma coisa hoje na nossa vida que facilita muito o nosso diálogo uns com os outros. Chama-se rede social. WhatsApp, Instagram, sei lá, qualquer aplicativo de mensagem. E você está em um canto e você manda uma mensagem para alguém dizendo: e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que foi seu dia? Você está bem? Você está bem mesmo? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Estou orando por você e pela sua família. Conte comigo. Se tiver algum pedido de oração, faça. Se quiser que eu lhe visite, eu vou aí. Experimente fazer isso. Experimente. Infelizmente, meus queridos, nós estamos vivendo um ambiente que falamos muito de amor, mas amamos pouco. Amamos por vezes o que está próximo de nós. Isso até ele não pisar no meu pé. Porque quando ele pisar, o coice vem logo em seguida. Solta o cavalinho. Pá! Amados, versículo 17 e 18, ele sintetiza tudo que nós trabalhamos desde o versículo 10 até agora. É onde ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Queridos, eu iniciei perguntando até quando nós vamos precisar ouvir de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que nós precisamos amar. E aqui, o versículo 17, ele fala algo interessante e nos faz perguntarmos a nós mesmos: até quando nós vamos juntar, guardar, amontoar, luxar, enquanto os nossos irmãos passam necessidade? E deixa eu logo emendar, que eu não estou pregando aqui o voto de pobreza. Eu não estou dizendo que você, ao sair daqui, você não pode ir lá no Boi Brasa e me chamar. Se for sem mim é pecado. Não estou dizendo que você não pode sair daqui e ir lá e fazer o seu jantar e se confraternizar e viver esse momento massa que é estar entre irmãos. Eu digo sempre, quando terminar o culto, não vai embora não. Nós temos um ambiente lá atrás onde a gente brinca, a gente se diverte, a gente escuta um ao outro, que por vezes no meio da semana a gente não tem como fazer. Eu sempre friso isso, e é muito bom estar com os irmãos. É muito bom estar perto dos irmãos. A família de Cristo, ela tem que ser cada vez mais unida. Infelizmente, quando nós nos convertemos, nós nos espalhamos. Nós não temos mais amizades. Nós entendemos que
precisamos estar distantes. Porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho no ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se não for crente, eu corto. Mas também os crentes eu corto também, porque eu só encontro os crentes no domingo. Eu não estou dizendo que quando você sair daqui, você não pode usufruir do suor do seu trabalho. Mas o que eu estou dizendo é: lembre do seu irmão. Lembre daquele que está passando por um momento difícil. Lembre daquele que, diferente de mim e de você, que fizemos as 3 refeições, eu não, né? Porque me deixaram hoje com fome, né? A dona Eliane, depois vocês pegam ela, viu? Está maltratando do pastor. Hoje deixou comer abacaxi só, do começo até o final do dia. Hoje foi a dieta do abacaxi, né? Foi. Quer dizer que comer abacaxi só emagrece. Já viu o elefante? Ele só come abacaxi. Já viu o tamanho dele? Queridos, é interessante isso, porque eu não estou guiando você a fazer voto de pobreza. Não. Eu estou pedindo para que nós olhemos como a igreja primitiva ela vivia. Onde lá em Atos capítulo 2, o versículo 45, nós vemos que todos tinham tudo em comum. Alguns que estavam ali, eles vendiam algumas propriedades. O texto não diz que eles vendiam todas as suas propriedades. O texto diz que eles vendiam algumas propriedades, porque havia necessidade ao povo que estava ali. Mas por vezes eu vejo a necessidade, e ao invés de eu fazer como um bom samaritano, que se direcionou até aquele que estava caído, eu passo distante. Eu olho e digo: poxa, que peninha. O prefeito não está vendo isso não. Não voto mais nele. Não voto. E vai-se embora. Meu irmão, Deus está colocando você para ver aquilo que é para você ajudar. Não é para outra pessoa não. Porque se não fosse para você, aquela pessoa não chegava até você. Você não vivenciava aquela situação. Você não passava por ali por perto. Quando nós vamos deixar de guardar, juntar, guardar, juntar, guardar, juntar, onde a palavra de Deus disse: não amontoeis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas sim lá no céu. Ah, pastor, então eu vou viver aqui como a música de um cantor que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que ser prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Mas você sabe que dá para fazer os dois. Você sabe. Você sabe que dá para conciliar. Quem disse que você sabe não foi eu. Foi o próprio texto. Quando ele afirma lá no versículo 1, que ele diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde os princípios. Todo mundo sabe isso. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos ouvindo mais uma vez. Queridos, quando nós estamos falando de necessidades, eu não digo apenas necessidade financeira, mas necessidades na área emocional, necessidade na área física, necessidade na área motora. É interessante, porque você já parou para observar as pessoas que moram aqui, que são daqui da nossa igreja, que moram bem distantes? Já pararam para observar? Nós temos pessoas que moram lá perto do Albert Seib. Nós temos pessoas que moram ali perto do Banheiro do Soldado. Nós temos pessoas que moram lá no Aurora. Nós temos pessoas que moram lá em Garaçu. Nós temos pessoas que moram lá em Rio Doce.
E é interessante, porque você já parou para se perguntar o que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Ah, pastor, mas eu não tenho carro, não tenho moto. Certo, meu irmão? Do Beiro do Soldado para cá, eu acho que dá R$7, utilizando um motorista de aplicativo. Mas eu não tenho esse dinheiro, certo? Vamos reunir 7 pessoas, cada pessoa dando R$1. Ah, mas essa é a sua função, pastor. Será? Será que amar o meu irmão, será que mover os meus irmãos em prol de um objetivo comum, que é abençoar outro, é só a minha função? Será que a palavra que você recebeu hoje não é para que você e tanto a mim olhe para dentro de nós e venhamos a dizer ou deixar de dizer que essa mensagem é para o meu irmão do lado, que essa mensagem é para o meu irmão da frente, que essa mensagem é para o meu irmão de trás, e eu pegar a carapuça e botar na minha cabeça e dizer: essa mensagem é para mim, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso me envolver, eu preciso estar perto, eu preciso parar de falar e de agir. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você deixar só para mim fazer, nada vai acontecer, ou pouca coisa, porque eu só sou um. Eu não tenho 8 braços como um octopus e não consigo fazer 8 coisas diferentes. Vocês têm muito mais poder do que eu para abençoar vidas. Vocês têm muito mais poder do que eu para amar vidas. Vocês têm muito mais poder do que eu para cuidar de vidas. Vocês têm muito mais poder do que eu para transformar vidas. Amados, quando nós transformamos as nossas palavras em ações, nós teremos um verdadeiro avivamento nesse lugar, nessa região, nesse bairro. Mas quando nós colocarmos em prática tudo o que vimos e tudo o que ouvimos, nós veremos que Cristo, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Estaremos cada vez mais acreditando em um Deus que faz milagres. Meus amados, eu creio piamente que o Espírito Santo pode transformar a vida daquelas pessoas que nós encontramos ali no Socorro da Madrugada. Eu creio nisso, meus irmãos. Mas para que isso aconteça, primeiro nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus que esteja agindo na vida daquelas pessoas. Segundo, eu preciso evangelizá-los de maneira discipuladora. O que é isso? Estar próximo, estar junto, estar perto, estar unido. Chegar ali não só no momento de noite, mas sim à tarde. E dizer: meu irmão, vamos ali almoçar. Você já tomou café da manhã? Você quer tomar um banho? Eu trouxe uma parede de roupa para você. Assim também, como nós, além de orar e evangelizarmos de maneira discipuladora, nós precisamos ter uma base lá para abençoar aquelas vidas, plantando uma igreja que ela se torne relevante à comunidade, que ela venha a formar líderes que exerçam o papel de fato cristão aonde eles estão.
E fazendo isso, todos ali inseridos vão estar tendo compaixão e graça uns com os outros. Queridos, não é palavra, é prática, é vida, é ação, é mão na massa. Vamos cada vez mais acreditar nesse Deus que faz milagres, nesse Deus que vai me curar quando eu estiver curando, nesse Deus que vai me tratar quando eu estiver tratando, nesse Deus que vai me ajudar quando eu estiver ajudando. Porque se por vezes eu esperar o tratamento, a cura, o renovo de Deus, talvez Ele não venha chegar, porque Deus quer te usar, meu irmão, na tua fraqueza, porque é ali que o poder dEle se demonstra. Deus não vai dividir a glória dEle com você, não. O poder dEle, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é quando você está forte que Deus lhe usa. Não é no primeiro dia da tentação, é no 40º dia que os anjos vêm te servir. Não é quando tudo está bom, é quando o ribeiro seca. Queridos, creia nesse Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui hoje, do seu lado. Porém, para isso, precisamos amar na prática. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos colocar de pé. Queridos, a minha oração é que, assim como a parábola do semeador contada por Jesus Cristo, ela diz que eis que o semeador saiu a semear. A minha oração é que essa semente que foi transmitida não por mim, eu não sou nada, e sim pelo Deus Todo-Poderoso, ela esteja sendo inserida no seu coração, e sendo assim, ela venha no momento certo, na hora certa, germinar, crescer, se transformar numa árvore grande, bonita e formosa, ao qual dará muitos frutos. Eu peço a Deus que nós venhamos a colocar o amor cada dia mais em prática, sem duvidar, porque Deus continua sendo bom sempre. Ele vai continuar lhe ajudando nos momentos difíceis. Ele continua sendo um socorro bem presente nas angústias. Ele continua sendo bom. Curve sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem falando conosco, Pai, desde o início desse culto, onde nós vemos apresentar os nossos corpos a Ti, Pai, ó Pai. E através desse sacrifício, o Senhor transmite ao nosso coração o desejo de amar. O Senhor transmite ao nosso coração a mensagem de servir, de cuidar, de acompanhar, de zelar, de colocar cada dia mais o amor em prática. Sair do campo da semântica, sair do campo da teoria, sair do campo da fala e entrar no campo da ação, no campo da prática, no campo do movimento. E que cada vez mais nós venhamos a nos mover de íntima compaixão pelas vidas, Pai, que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que nós venhamos a cuidar. Que tenhamos cada dia mais desejo, que a chama do nosso peito ela venha estar ardendo, ela venha estar fervendo, ela cresça abundantemente e faça com que nós
não venhamos a continuar parados, Pai. E ao sair por aquela porta, de fato, eu tenho a minha mente transformada para experimentar qual é a tua boa, perfeita e agradável, Pai, vontade. Abençoa cada lar aqui representado, Deus. Tu sabes das dificuldades de cada um dos teus servos. Tu sabes dos dilemas que cada um vive. Tu sabes, Pai, do desejo do coração de cada um deles. Que na tua hora, do teu jeito, da tua forma, Pai, tal desejo alinhado ao teu pensamento venha estar sendo concluído, Pai, para a honra e glória do teu nome, executado. Senhor, abre os olhos daquele que ainda não te enxerga, Pai. Abra os olhos daquele que ainda não entendeu o teu chamado. Abra os olhos daquele que de fato está dentro da casa, enquanto o Senhor está batendo a porta, querendo entrar, querendo ceiar com Ele, querendo transformar a casa dele, querendo transformar a vida dele, Pai. Que ele venha ouvir a tua voz e abrir o seu coração. Que a tua igreja, Pai, ela experimente esse avivamento. Que a tua igreja, ela se mova para que as outras pessoas digam, como ouvimos de alguns servos teus: ali vem os homens e as mulheres que estão colocando o mundo de ponta cabeça. Glória a Deus. Os teus discípulos ouviram isso, Pai. Ali vem os homens que estão colocando fogo no mundo. Ali vem os homens que estão transformando o mundo pelo Espírito Santo de Deus. Ali vem as pessoas que estão renovando, estão avivando Paratibe, Pai, Paulista, região metropolitana, Pernambuco. Pai, Tu é um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. Cada um aqui crê sem duvidar que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo Deus, e que o amor de Deus, a graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre cada um dos seus servos, tanto os que estão aqui, quanto tantos outros espalhados por toda a face da terra, e que todos possam dizer amém.